Não. Pois é, deixa ela aqui. Muito boa noite. Estamos aqui na casa de uma das personalidades a ser homenageada no nosso livro de memórias Arcoense, que ainda estamos aí no caminho para decidir o nome desse livro. E Vanessa aqui comigo, para contarmos a história de um precursor da parte cultural, né, desse segmento cultural da cidade de Arcos, que também fez um trabalho maravilhoso na PAI, foi diretor da Casa de Cultura, é um professor muito renomado na cidade, e nessa parte de arte, como eu disse, o nome dele é muito respeitado, é de grande destaque, Donizete Bernardes. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Vamos começar, né? Boa noite. Obrigado por nos receber aqui. É uma honra participar desse projeto de vocês, né, e vai ficar na memória e na história de Arcos, porque é tão difícil procurar pessoas que façam isso, e quando fazem a gente tem que elogiar e parabenizar. Obrigada. Bom, obrigado. A gente está tentando aí chegar no... Mas isso que é o bonito, é o tentar, né? Bom, eu queria começar pelo início, né? Sim. Começar pelo começo. De onde veio essa vontade, esse desejo, essa paixão pela arte, pela cultura? Bom, eu acho que ele já nasceu comigo, né? Já nasceu com a minha família, já nasceu com a minha cidade, já nasceu com o meu jeito de ser. É muito importante ter esse jeito, porque é o jeito que se faz o artista também, né? E dentro dessa proposta, eu estudei numa escola chamada Yolanda Jobim Vaz, que foi a primeira escola que eu pisei, e lá tinha um auditório e tinha vários programas. E tinha um programa do Leão, que era um homem de formiga. E ele tinha uns auditórios que era transmitido numa rádio. E quem cantasse, quem declamasse, ganhava um sabonete com o nome de carnaval. Que legal. Ganhava um sabonete Lux. E assim, eu não ia pelo sabonete, eu ia já pelo que eu queria ser. Então eu citei uma poesia da Zalina Rolim, chamado Gatinho, que falava: eu tenho um gatinho chamado Cetinha, leve bonzinho, que gosta de mim. Vencido na cama, vem ele miau, que tanto me chama até pra santar. E ela, assim, a Zalina Rolim, ela tinha as rimas delas muito equilibradas, e dentro desse processo eu lembro que eu fui todo de branquinho com um gato na mão. Então desde a seca eu já gostava de animal. Então é bonito. Depois disso eu cantei uma música no outro programa, que era todo dia de sábado ou domingo de manhã. Eu cantei uma música, O Bom Rapaz, do Vanderlei Cardoso. E aí eu fui ganhando gosto por aquilo, e as pessoas sempre entusiasmam a gente, né? E falavam: nossa, que bacana, você tem esse dom, você tem esse dom. E assim, eu acredito que a arte começou em mim através disso, da força dos professores, que era muito bacana. Nessa época, a dona Célia Paraíso era diretora de lá, e minha professora chamava Dulcinea, que hoje é até viva, da família de Arcos também, da família do Empório Maria. E ela foi me lapidando aos poucos, eu muito adolescente, e eu acredito que foi através disso que começou a arte, que começou a proliferar um processo desencadeando esses cadeados abrindo na minha vida. Mas depois teve os detalhes, né, que vão vir com o tempo, nós vamos estar conversando. Sim. E a família já de cara apoiou isso? Como que foi? Não tinha muito isso, não. Era muito bonito, era tudo homogêneo, sabe? Era uma cidade muito pequena, década de 70, e era muito lindo, porque ninguém se preocupava em apoiar ou não apoiar, deixava tudo acontecer. Era naturalmente. Naturalmente, era muito leve, era muito lindo. Então, por exemplo, assim, eu chegava lá e contava minha mãe: legal. Não tinha aquela apogeu, aquela alegria toda, mas tinha. Não era um entusiasmo, mas também não era uma repressão. Não, era leve, era uma coisa assim equilibrada, homogênea, porque aí a gente estava
fazendo o que a gente gosta, e não tinha represália. No mundo de hoje veio isso, mas naquela época não tinha concorrência, não E tinha era uma atividade da da escola, né? escola. A escola assim, sempre foi muito E respeitada, E né? naquela época a escola dominava, que falava, por exemplo, eu tive palmatório, tive castigo, graças a Deus passei por isso. Eu também peguei a vara na né? beirada do quadro. Então isso assim, tudo que a escola fazia era de muito respeito. Porque quando a gente chegava, a professora chegava dentro da sala de aula, a gente levantava. A gente levantava para ela entrar, a hora que ela sentava, que nós sentávamos. Se ela falasse não senta, ninguém sentava. Igual um juiz. Era lindo. No fórum, assim. Mas interessante que havia muitas apresentações, né? Nas escolas. Era mais do que atual, porque tinha os auditórios, tinha os teatros, né? Eles têm, por exemplo, assim, temas assim, totalmente diferenciados, que a professora que criava. Então, quando o circo vinha na cidade, os auditórios, os teatros eram dentro do circo. Então, a gente ia mais pelo teatro. Depois tinha um teatro também, que eu não peguei, mas eu lembro do teatro que era no cinema, que teatro, que tinha as peças do Atílio Crase, da família Gouveia, né? E aí que foi a primeira fase do teatro de arte, que hoje a gente retrata isso bem no jornal O Eco. Eu tenho alguns exemplares, eu posso mostrar para vocês. Aí depois veio a segunda fase do teatro, que já foi em 1981, que começou comigo. Que começou comigo. Comigo, assim, tinha outras pessoas também na cidade. Estou falando comigo porque eu persistia, eu trabalhava dentro da prefeitura. Não, mas que teve um realce foi com você. Foi comigo porque nessa época eu trabalhava, comecei a trabalhar na prefeitura, não era fechado ainda, mas comecei a trabalhar. Mas peraí, antes você já fazia algumas apresentações. Sim. Porque... Em 76 até 81 eu fazia apresentações, depois eu tive uma fase que eu fui morar em Belo Horizonte para buscar conhecimentos diferenciados, e de 76 até 78 eu fui ECUT do movimento Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. O ECUT era encarregado da cultura. Por exemplo, era encarregado da cultura, a Inês era presidente, José Pedro Batista de Moura era encarregado da educação, e ali tinha os núcleos, e eu proliferava a arte dentro dos movimentos do Mobral, que era os pequenos pré-escolares. Aí eu tinha Helenita Pinheiro, que bacana, Lena Moreira, que dava aula, e aí eu coordenava ela, Helenir Malaquias, não, acho que não. Tinha outras, e aí eu coordenava elas na área de cultura, eu levava entretenimento cultural para que elas dessem aula para as crianças. Elaine Cardoso, sabe, Elaine Cardoso. E foi muito bacana isso, porque a gente foi ganhando conhecimento. Então, quando eu falo que eu comecei no auditório em Holanda, mas parece que Deus foi proliferando, foi puxando o fio da meada para que estendesse. Porque disse, eu já caí nesse processo. Foi abrindo um leque. Foi abrindo um leque. Aí depois surgiu o Grupo Caule. Isso foi quando? 76, 78. É isso mesmo. 76, 78. Eu lembro que foi quando eu te conheci. Foi. Eu já era encarregado de cultura. Porque você foi lá em casa. Sim, que a dona Zalfa me orientava muito em brinquedos, brincadeiras, danças folclóricas, que hoje virou dança sênior, né? Danças assim, então assim, aí surgiu as coroações, eu aplicava a lei de Puebla, que é as leis assim, que a mudança, então eu fui um pouco precursor também de mudar as coroações de arte. É tudo muito comum, o anjo chegar, coroa. Não, eu cheguei com a dança, eu já entrei com a dança dentro da igreja. Fazendo uma encenação. Sabe? Nessa época foi muito bacana. Mas você estava contando depois do Mobral ou você? Isso foi antes. Aí grupo... depois terminou, eu saí fora, eu fiquei 2, 3 anos em Belo Horizonte, passando uma fase difícil, né, de uma fase de aprendizado. Aí quando eu voltei em 81, dia 31 de janeiro, 31 de agosto de 1981, eu estava em arte, encontrei uma senhora maravilhosa
Eu tinha cabelos longos e muitos longos, e ela encontrou, eu estava lendo a Suprema Convenção de Tantra. Eu estava na praça e ela parou no Maverick e falou: quem é você? Ah, Maria Frias. Maria Frias. Aí eu falei: meu nome é Donizete, eu sou arcoense, minha família é da Augusto Lara, minha mãe é a Dona Nitinha. Ela falou: nossa, conheço demais. E o que você faz? Eu falei: eu sou poeta. Eu não era poeta, não. Foi lindo. Aí ela falou assim: então eu vou te dar um espaço para você montar uma sala de poesia, lá onde é a Fumusa. E quem coordenava lá era a Pronava, era a Dona Zita, que tinha Pronava, que graças a ela tem a Fumusa, uma mulher de enfim, as duas, marido A Dona Zita do Paulo Marques. do Paulo Marques. Ela criou a Pronave. E foi muito bacana, que eu tenho uma imagem dela linda, que depois eu vou te falar. E aí a Maria do Carlos Frias virou para mim e falou assim: você vai criar casa de poesia? Eu falei: vou. E aí eu procurei um pessoal que estava escrevendo um livro chamado Tom das Palavras, que era o Samuel João Evangelista, Elisandra de Sá, Adriano, que já hoje já tem evoluído, e eu pedi para entrar com algumas poesias. Então tem o Tom das Palavras, que eu tenho 3 poesias, que aí nessa época meu sobrinho estava nascendo, que era o Vinícius. Eu fiz uma poesia para ele, que foi assim: no dia do nascimento dele foi no dia que eu fichei na Casa de Cultura, porque o Joaquim dos Jabas teve que fichar eu lá para minha irmã ganhar o filho dela no hospital, porque senão ela tinha que ganhar ele de outra forma, porque a gente era muito simples. Entendi. Lindo, bem. Aí eu escrevi: do ventre criado, nasce criança Vinícius através de um papagaio e tal. E eu criei aquela coisa mais linda. É a sua porta? E aí, esse problema você agradece, cara. Aham. E aí, a Dona Maria do Carmo Frias, eu criei, aí criamos. Quando nós fomos ver, eu peguei arcos de bambu e transformei em arcos e coloquei conta de lágrimas neles e colocava a poesia das pessoas dentro desse arco e transformando em arcos, fazendo homenagem a arcos. Quando nós fomos contar, a Lena Moreira me ajudou demais, e a Vanessa Minucci, ele me orientou muito também, porque a gente era amigo. E aí nesse intervalo, quando nós fomos contar, tinha 33 poesias. Essas 33 poesias era a idade de Cristo. Então parece que as poesias fluindo. É muito legal, muito lindo. Interagia com a outra. Aí depois disso ela virou para mim e falou: Maria do Carmo. Maria do Carmo Frias virou para mim e falou assim: não, você vai trabalhar na prefeitura. Ela falou assim: você vai trabalhar na prefeitura, eu vou te fichar de qualquer jeito, mas você vai ter que cortar esse cabelo. Seu cabelo é muito grande. Eu rapei a cabeça. Que bom, assim. E a faixa etária, mais ou menos, que você estava? Eu sou de 56, 1956. Isso foi em 81? 81. Já tinha ido para Belo Horizonte, já tinha uma cultura mais evoluída, porque em Belo Horizonte eu tinha a oportunidade de ter muitas óperas. A cultura de lá era muito leve, porque tinha Maleta, tinha Casa do Monte Andrade, tinha Hilda Furacão, tinha pintura assim. Então tinha essa magia que a gente vivia isso. Ia tudo de graça. E estava surgindo o Grupo Corpo, o Galpão, estava surgindo o Dudierno, o Grupo Meia Ponta, Camaleão. E assim a gente estava embasado, mas eu não estava com esse pessoal, eu estava surgindo. Você acompanhava ali, mas você não estava. E aí o eixo começou com a sala de cultura. Depois aí o nosso teatro, as nossas festividades eram no 3º andar, e o Paulo Marques me contratou. Ele acreditou em mim. Apesar de No 3º andar da Casa de Cultura, da prefeitura, que era um salão. Da prefeitura era o salão, e lá fazia carnaval, e nós montamos um teatro. Antes do teatro, eu fiz um desfile com a Mini Modas, e quem fez a decoração para mim toda e me ajudou a ensaiar foi a Vanessa Minucci. E lá então a gente começou. Aí você está entendendo, a cultura ela veio comigo, começou a pegar na minha mão dessas formas, a gente começou a andar de mão dada. Aí surge Vanessa,
né? Aí depois a Nini, que acreditava muito no nosso potencial, vai nesse setor com decoração, eu com a passarela, ela me ajudando. E depois veio a peça, veio o grupo Caule, através de Sandra Sorage, Carlos Henrique, Léo Sorage. Eu era componente junto com eles, e aí depois eles foram desistindo, ficou só eu. E eu comecei a vivenciar o teatro. Aí eu montei algumas peças com eles, o Carlos escreveu Crisálida, Arcos ontem, hoje, amanhã, escreveu e a gente interpretava. Depois o grupo dissolveu, eu fiz Canicela. Quando eu fiz Canicela, eu já tinha o Lincoln como ator maravilhoso, Neuza do Capil como atriz maravilhosa. Assim, A Neuza? A Neuza, maravilhosa. Essa parte eu não conhecia da Neuza. Vou falar com Negra ela. que tinha todo, ela vai te contar histórias lindas nossas. Tinha uma narradora e tal. Aí eu montei Cães de Sela, que é uma história muito forte. Como que chama? Cães de Sela. Cães? De Sela. Eu fiz uma adaptação ao Beijo da Mulher Aranha, do Manuel Puig, que tinha a Sônia Braga. Eu já estava mais. Aí eu já comecei a evoluir um pouco. Aí, no final da peça, Maria do Carmo sobe no palco e me dá um beijo na boca, de alegria da peça. E o pessoal não entendeu. Estava excitado de uma. E eu beijei porque eu sabia que aquele beijo era de amizade. E as pessoas acham Foi um beijo de agradecimento. Tipo um selinho. Não, a gente não lembra. A gente era muito amigo. E aí a gente abraçou e beijou, assim. E aí o pessoal começou a saiu muito louco. E ela já era louca, graças a Deus. Então, as pessoas começaram a ver um lado. Então aí começou a deslanchar essa beleza da arte. Aí na onde é a Casa de Cultura hoje, tinha, foi um cemitério, depois foi um almoxarifado, e depois foi a escola Dolfina. A Josefina era diretora lá. Ela foi cadeia. Foi cadeia. Foi cemitério, cadeia, por isso que aquela placa onde outrora tu foste penumbras, hoje és. Então, aí a Josefina alugou uma sala de uma moça muito bonita que chamava Dalila, filha da dona Tidinha, que veio de Belo Horizonte e ela dançava jazz. E montou uma escola de dança jazz lá. E a Dalila vai, e eu fui aluno dela, eu tinha mais homens que mulheres. Eu não tinha esse preconceito, essa palhaçada toda, era tudo igual. E aí a Dalila teve que largar, aí escolheram eu para continuar as aulas dela. Aí eu entrei na dança. Além do que já fazia. Então aí eu entrei na dança, literalmente, quem não dança, dança. Né? Aí eu comecei a montar coreografia. Aí veio Vanessa outra vez me ajudando. Você lembra? Veio Vanessa, veio a Dalila que me orientava nas coreografias. Aí eu comecei a estudar Chico Buarque de Holanda. Comecei a estudar cálice, que o pessoal achava que cálice, aquela boca não era o cálice, que eu me bebi dessa bebida amarga. Então a gente começava a estudar. Havia uma ambiguidade, né, na palavra. E aí foi surgindo esses detalhes aí. E aí onde foi a Casa de Cultura, aonde foi essa academia, hoje é a Casa de Cultura. E aí Plácido Ribeiro ganha política e acreditou que a arte era um polo cultural, e realmente era um polo cultural. Aí já tinha visto o grupo Aruanda, que o João Evangelista trazia, nós tínhamos o partido, tinha apresentações lá, já veio coisas na rua, sabe? Então já veio uma proporção muito rica, e o Plácido Ribeiro Vaz, que é maravilhoso, cria a Casa de Cultura. Em 85 ele fecha ela para criar. Então no dia 13 de julho de 88 ela inaugurou com uma peça chamada Antologia Urbana, que eu estava, e apresentei em Brasil, não sei. Antes disso, você teve uma escola de dança? Não, essa fase, aí eu não parei. Onde era o chapéu de palha? Aí eu tive Dave Dance. Era ali, foi não quando surgiu a lambada. Aí eu peguei a lambada, eu fui dançava com você lá? Dançava, eu fui em Porto Seguro, eu fiz um curso com o cara que criou a lambada mesmo, que eu vou estar lá até hoje, né? Eu não saí da Raia da Ajuda, né? E aí ganhei esse quesito, e aí veio você
com a lambada também, que isso vem nato de você, como um detalhe muito importante na minha vida, que eu sou nato em tudo, né? Professor nato. Né? Autodidata, né? Autodidata, né? Eu formei meu segundo grau aqui em arte na década de 2000. Assim mesmo que o Laércio Nunes fez questão de fazer eu tirar o segundo grau para mim poder dar aula no SECOM. Que legal, né? Eu também dei aula. E Nossa, aí... me chama, não Mas o legal é que você procurou as letras, né? Você sentou na cabeça de faculdade, tudo. Eu não quis, eu comecei a fazer cursos. Então hoje eu tenho mais de 80 cursos, assim, com Murilo Guerra, Fernando Peixoto, com Carmen Paternostro, que são os mestres da dança do teatro. Peguei da ginástica, também eu fazia muito ENAP, Encontro Nacional de Atividade Física, que era ENAP, depois passou em MAF. Aí eu peguei dança com Carlinhos Jesus, depois eu e mais Vanessa demos umas aulas, eu criei a Dober Academia, que é Domas, né? Domas, Donizete Marluz. Aí trouxe vários, aí nesse intervalo eu já era diretor da Casa de Cultura, então eu trazia muitos artistas de fora, Carlos Alberto, Priscila Guimarães, Nico Puig, sabe? E assim, da Rede Globo. Da Rede Globo, tudo eu tinha contato com eles. Leonardo Vieira, maravilhoso. Aí a dona Hilda ganha política. E ela falou comigo, eu achei tão bonita, ela me chamou na sala dela e falou assim, eu não posso te tirar, você é muito bom. Você é meu adversário, eu sei, mas você não fala nada, né? Então, você vai continuar comigo. Olha que bacana. Olha que coisa linda. A arte, né? Ela superou qualquer. Né? Aí, o bom senso também. Exato. Coisa que os políticos hoje em dia não careta. Você não sabe nem o que é. Capaz que nem leu Iracema. Nem sabe que era o Índia. Deixa eu falar isso. Então, assim, aí a dona Hilda falou comigo, olha, eu tenho uma influência muito grande. Nós vamos trazer na Casa de Cultura a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Eu disse, que lindo. E aí você vai em Belo Horizonte e vai fechar isso. E eu fui e fechei. A Casa de Cultura não suportou. Tive que levar para o Polo Esportivo. Era muita gente. O som da orquestra. Aí, do Centro Coral da Copasa, que era maravilhoso. Aí trouxe da CSN? Foi não foi. A da CSN já tinha outras pessoas envolvidas, porque aí começou a competição da arte dentro de arte, foi a pior fase. Porque aí começou a achar que sabia tudo e ninguém sabia nada. É mesmo? Aí começou a competitividade. Aí veio outras pessoas que acham que cresceu aquilo, sabe? Olhar. Mas não me envolvia não, porque eu continuei meu trabalho. Porque você nunca demonstrou nada disso, né? Nada disso. Mas aí foi surgindo outros grupos bacanas, que não vou citar nome. Mas aí a Casa de Cultura foi interpretada totalmente errada, porque que deveria ser um polo cultural, não foi porque não teve uma fundação, que deveria ser uma fundação. Porque se fosse uma fundação, ela ia requerer de profissionais da área. Porque deveria ser profissionalizado. Porque ficou chegando menino que fazia um cursinho, fazia outro, e achava que estava com a bola toda e desmificou a cultura. Aí foi feio. Aí desencandeu tudo. Aí vamos continuar na sua trajetória. Só uma observação. Aí quando a dona Hilda assume, você continua como diretor? Como diretor e como clube. Aí nós começamos o primeiro bar de debutante. Aí foi a primeira turma que... Aí já me leva pro clube. Aí uma coisa foi... Aí depois fui para as escolas, Josefina me leva para as escolas para dar aula de educação física. Foi bacana também, porque aí dentro desse da aula de educação física eu não ficava só no exercício, eu fazia caminhada, levar para a usina velha, trabalhar com a natureza. Depois aí o Jaó acreditou em mim em 1997, né, deu um pulo, acreditou em mim e me levou para o Sebrae para ser professor de arte como autodidata sem ter segundo grau. Aí eu comecei, tinha professores que escutavam minhas aulas atrás da porta, eu abri a porta e o professor estava lá escutando para ver se eu estava fazendo alguma coisa errada.
Eu sei, até quem. Que eu dei aula lá também. Eu achei tão engraçado. Eu disse, mas por que você faz isso? Eu perguntava, por que você faz isso? Né? Porque eu tô aqui tranquilo. E os meninos me adoravam. Aí eu comecei os cortejos. Aí dei, surgiu o Tom Bege, aí nós fazíamos o bar de Halloween, como vocês aí, fazia os anos 70, os anos 60 no clube. Então virou uma cultura. E o povo da cidade, tudo de fora vinha. E tinha o David Dance. E legal que depois eles acabaram com o David Dance, porque um cara aí na cidade resolveu acabar lá para acabar, porque tava disputando, virou concorrência com o ambiente dele, então ele mandou um cara entrar lá e quebrar tudo. Ele quebrou, aí eu fechei também, pessoal, gente, isso não é para mim mais não. Já a situação. Chegou na baixaria. Então, toda a vida foi assim, muito determinado nas situações, porque eu fiz muito em Deus. Então, assim, se aconteceu é porque não tem conteúdo da sequência. Ele próprio está pedindo para. Mas você criou outros grupos também, Aí, de teatro, né? de teatro veio Oblíquo, Tacan, teatro, Arco-Íris com arte maior. Depois manteve um projeto com Marlene Rodrigues, que foi Fama, fazer artes, maior arte. Aí eu formei uns 80 alunos de teatro, mas só que eu fiz os teatros em espaços não convencionais. Fiz na Praça da Manuela, que tinha um palco, que hoje é um barzinho, e nós fazíamos lá em cima. Eu lembro disso. Sabe? E assim, aí convidava a comunidade para ir. Depois fiz em outros ambientes, assim, e dentro desse ambiente a cultura foi lastrando. Aí surge outro grupo. Você fazia muito teatro em rua também. Eu gosto, toda vida gostei do teatro de rua, teatro não convencional. Mas só que aí veio o ego das outras pessoas, não entender a mensagem. Porque para fazer isso, você tem que ter uma bagagem, você tem que iniciar com algo, você não é uma ilha, você tem que ser um coletivo. Por exemplo, eu tinha quem me orientava, Ana Zal, Vanessa, tinha Zita, Paulo Marques, maravilhosa, tinha Maria Fris, José Felipe Batete Moura, Lázaro Teixeira, que perfeito. Né? Então eu tive essas pessoas que eu sentava e conversava e eles chegavam. Então assim, não é eu. Não, mas sem a sua criatividade. Sim, aí eu já tinha criatividade, não ia, criatividade. Não ia dar segmento, não, né? A criatividade, ela nasce com você, mas se você lapidar ela, mas ela vai além. Ela vai além. Então assim, a gente começou a estudar música, e aí fui participando de vários momentos de arte. Aí vinha a Roda de Capoeira, vi tudo. E aí um dia, uma diretora em 2002, uma diretora da CEMED me pediu para me montar uma coreografia, que ia ter um seminário aqui em arte, um seminário tinha coisas bacanas, coisas de aventura, vinha a Adélia Prado, vinha um pessoal para a Casa Cultura, que já era da área da secretaria, trazia para me montar secretaria de ensino. Para me montar uma coreografia com uma menina portadora de deficiência. Aí eu peguei a Tereza Cristina, filha da Carolina, que ela foi uma das pioneiras da PAI, com o Luiz Henrique, e montei uma música do John Lennon, Imagine. E quem cantou a música foi a Soninha do Arilton. Ela cantava e a gente dançava. E aí depois daquele ali, olha que bacana. A Adriana, que maravilhosa, Adriana Couto, né, diretora da PAI, que eu admiro, que abriu minha mente em vários quesitos. Ela me policiava, porque eu não sabia trabalhar com especial. Aí eu fui para lá e falei, você tem que continuar com esse trabalho aqui. Foi muito bonito, o pessoal emocionou, tal. Aí eu falei, veio uma briga na minha cabeça com Deus, de saber se eu era capaz daquilo. E ele falou que eu era. Foi lindo. Aí eu larguei tudo que era de pessoas normais, larguei todos os grupos, larguei academia, larguei um grupo de corpo vivo que eu tenho, não era corpo vivo não. Eu fazia muito festival ecológico, nós fizemos, né? Fizemos o primeiro festival ecológico, nós fizemos na praça, foi maravilhoso. E tivemos 14 a 15 pessoas de fora que foram classificadas dentro de artes, que hoje estão na mídia. Né? Na época o festival ecológico foi com Samuel, que nós fizemos, nos lembro.
Não lembro, eu tenho uma pasta que tem esse detalhe aí. E aí peguei o grupo da PAN e montei um grupo com 17 alunos. Aí desse grupo eu fiquei até o ano passado. Até a pandemia. Depois da pandemia eu não tive como prosseguir com os meninos distanciados, mas eu pretendo voltar com eles, porque talvez não com a linhagem de dança, mas com a linhagem teatral. E você ganhou o prêmio também com os meninos. Ganhamos na CBB de Rio de Janeiro, assim, vivemos. Eu ganhei como... Aí eu posso falar que porque a coreografia era minha, eu ganhei em 4 lugares no mundo. E eu fiquei muito triste com esse prêmio. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui em arte, eu achei que alguém ia valorizar por eu ter ganhado esse prêmio no mundo. Porque foi na sala de CBB, e eu levei o grupo Corpo Vivo apresentar lá, e eu fiz uma palestra, mas foi orientado pelo Joy, pela esposa do Joy, pelo Kleber, um peruano que morava aqui em arte. Uhum. E eles que construíram isso tudo para nós, fez o filme, ganhou. Mas quando eu cheguei aqui, estava acontecendo que um cara que tinha ganhado um peão de rodeio, Tinha ganhado em Barretos, e tá tendo um carro andando com ele em cima, de Eu lembro dessa bombeiro, história. mostrando isso. E eu chego aqui e ninguém falou nada. Valorizaram um cara que maltratou um animal e eu elogiando o especial, levando a evolução. Aí eu falei assim, gente, aí eu dei uma freada. Aí foi vamos dizer assim, a execução da cultura, né? Foi. Mas saiu no jornal. Não, saiu, mas eu tô falando Não, que... não tô falando de arcos, não. Saiu no Não, jornal. tem uma revistinha que saiu, saiu no jornal no mundo todo. É porque eu Em vi isso. 23 países. Eu tô questionando com dois, porque assim, quando cheguei, ninguém... Eu entendi isso. O Eu órgão entendi Isso foi que isso. ano, mais ou menos? Foi 2000. executivo não reconheceu em nada, em nada. Mas eu tô falando assim, foi valorizado lá fora, porque eu Aí vi. foi demais, Isso eu vi. nossa, televisão. E Quer dizer, por né? isso que eu Vitória, sei que é que uma ele cidade ganhou. pequena como Você essa, tá o quarto doido? lugar É, a nível. A nível mundial. ele viajava com os meninos. Não, porque aí as empresas começaram a levar nós, né? Por exemplo, a Imensa. Incentivar. Mas quem me incentivou maior foi a Belocal, foi o Rabelo. Rabelo foi assistir um espetáculo meu e ele não parava de chorar. Aí eu fui comigo, eu quero você lá na festa da Belocal, do Itaú. E aí eu passei aí com o Rabelo uns 5, 6 anos, todo aniversário, todo Natal eu levava o grupo todo. Mas toda apresentação que vocês fizeram tinha muita emoção, né? Não por serem meninos. Eu sempre trabalhei com uma repetição, Era pela... O conjunto, né? Não, mas eles eram tão perfeitos para Você nem dançar, percebia. sabe? Eu passava as leis de Eu lado. já assisti muito ensaio dele também. Ah, sei lá. Sabe? Então a Trilha técnica sonora, dele. eu fiz trabalho com trilha sonora sua. Você gravou pra mim. É verdade. Eu vi ensaios dele, então assim, a técnica que ele tinha para falar com os meninos, assim, ela era tão eficaz. Igual. Sabe? Sim, Eficaz. não era diminutivo, mãozinha, pezinho, não. Era eu. Mas só que assim, os meninos tinham uma interação muito grande com ele. Uma linguagem. Eu falo Eles... assim, nossa senhora, eu dou no E eu aplicava assim as leis de mesmo. Laban, que é um húngaro, né, que ele passou para nós, o conhecimento dele era assim, traçar, cortar, foiçar, escorregar, deslizar. Então assim, eu fui passando para o meu aluno e com isso deu esse aí. E hoje E o desenvolvimento dos meninos, que é importantíssimo falar. Nossa. Sabe? Família, Porque valorização eu trabalhei do como autoestima. voluntária na PAI, então eu conhecia cada menino antes dele trabalhar com os meninos. E depois vendo o trabalho do Donizetti. Se você vê o desenvolvimento dos meninos para andar, para falar. Nós temos a Sabrina, que é advogada. Ela já tem um negócio dela no seu bar, que é só dela. Né? Então aquele ali. Sabrina. O desenvolvimento deles foi fantástico. E tudo Ela isso fazendo pós-graduação. Já. E a dança que curou ela. Porque eu não vou falar da intimidade. Não, lógico. Mas a dança curou ela. Né? Fez com que ela
com que ela desenvolvesse. não só ela, como o Alanis, por exemplo. Não, o Beto, você lembra? O Beto O nem Beto, andava. O Pablo, que evoluiu, morreu com 14 anos. É. O Pablo chegou a dar os primeiros passos comigo. Infelizmente ele evoluiu, mas ele é meu pingo de luz na Terra. Talvez ele receba em outras dimensões. Porque eu fiz muito bem pra alma dele. Porque eu deixei ele lembro muito vivo. disso. Levava ele pra boate. A mãe confiava, né? Ele ficou louco na boate. Daí ele andava com a cadeira pra frente, andava pra trás com os pezinhos. Sabe? Tipo assim, eu posso estar aqui, é tudo uma vez. Muito interessante. E assim, eu acho que assim, é muito bacana falar disso tudo, mas tem Imperatriz Ecoense, maravilhosa, começou com a Dona Hilda, né? O carnaval estava maravilhosamente bem, os desfiles, a Dona Zoraide fazia as fantasias, a Dona Hilda comprava as fantasias, Maria Eufrásia, né, que veio de Calçolândia, a Sônia, que hoje está aí no Canadá, né, maravilhosamente, então eu sei nas avenidas, assim, com semi-nus, eu, por exemplo, sei que semi-nus, sei que estava sexo, né, no carnaval, assim, de um leão, né, maravilhoso, né, com muitas plumas, né, as fantasias. Tinha o Raimundo. Raimundo Dalvo, tinha o Manuel Cavalcante aí mesmo, então, assim, o carnaval começou conosco na segunda fase, que é a primeira fase, foi o Tio Macaco, com o Paulo Marcos. O Paulo Marcos que criou depois a Ana Monteiro, Gilmar Monteiro, eu, Bolão, que vinha de Belo Horizonte, o pessoal achava que nós éramos inimigos, mas não era, nós éramos amigos demais, em excesso, né? E aí o Paulo Marcos criou uma barca e ele saiu na rua em 81, com veneranda, com umas roupas de ráfia, com Paulina, uma turma bacana. Enquanto o clube estava, nós fomos para lá. E aí saía esse carro alegórico. Depois ele veio a Dona Hilda, veio com a escola de samba Imperatriz Ecoense, que foi registrada. E aí começou o carnaval, maravilhosamente bem. Essa escola de samba, nós tínhamos mais ou menos 400, 500 componentes. Graças ao Manuel. Aquele cara que fez o Leão ainda ali? É o Manuel Cavalcante, está aqui. O Manuel é maravilhoso. Ele que fez o carnaval de Aspen. Ele aquele que mora aqui? Que tem uma oficina. Sei, é o que fez aquele negócio do Eu Amar. Não é? Isso mesmo. E aí, veio um prefeito aí, evangélico, que parece que não gostou da ideia, que o turismo estava muito chegando, o carnaval estava estilo Rio de Janeiro, né? Aquela coisa bacana. Não quis o carnaval mais. Depois desses 4 anos, depois não conseguiu recuperar. Começou os bloquinhos de camisa. Eu lembro. Nós somos jurados até desses, né? Aí não deu mais. Então, você vê a decadência. Aí eu oposto que eu te contei. Depois. Sim. Quer dizer, foi um trabalho tão grandioso para iniciar, e gerar esses tinha frutos. tudo para dar certo, mas não deu porque eu falo que a política de arte, que esses 4 quartões é a menstruação política. Ela vem com tipo de sangues diferentes. Sangues que gostam, sangues que não gostam. E tem gente que não gosta de cultura, porque acha que não dá voto. Mas aí é outro processo, eu não vou entrar nisso não. Né? Então eu acho assim, sabe, que se tivesse continuado aquela coisa certa com o pensamento do prefeito Plácido Ribeiro Vaz, que era o núcleo da cultura, da Casa de Cultura, se centralizar tudo ali, ia ser maravilhoso, porque tinha tudo para ser centralizado. Mas aí tem tira põe outro, põe pessoas que não têm nada a ver com cultura dentro da Casa de Cultura. Né? E aí as pessoas vão e se sentem poderosas porque o prefeito que pôs não quer comungar com a ideia do outro, em vez de ter amizade, não. Cria inimizade e cria um distanciamento. Aí eu sou da PAI e me retiro. Já fiz minha parte. Né? Hoje eu estou fazendo outra parte, hoje eu estou criando a cultura dentro de um Cicobi, Cretialta, em Piuí. Nós lá temos uma escola chamada COFEM. Essa escola são dos filhos dos cooperados. E lá eu estou criando a nova cultura, que é o teatro educacional. Teatro de educação, porque toda a vida meu trabalho foi de reflexão. Quando a Vanessa fala que as pessoas choravam quando via o espetáculo, porque eu pegava as músicas, aí via um conjunto, a música, o personagem, a emoção, a sinergia, a energia. Então, são pontos que dos pilares da educação. Você sabe lá que não adianta. Nem que você também é professor, você
dos pilares da educação, né? Que hoje fala proatividade, mas isso não já viveu muitos anos atrás. Vou dar aula. Você sabe, isso não tem esses nomes. É. E é maravilhoso. E também você gostava muito dos cortejos, né? Eu toda vida gostei de cortejo. Aí os pessoal, teve umas pessoas que eu trabalhei como que eles são aquelas líderes, e aí então eu falava, vamos fazer o cortejo. Mas cortejo é enterro. Eu ia. Que outra coisa fazer, né? Ai, mas você tem que contar também dos desfiles do 7 de setembro. Ai, maravilhoso cortejo. E você tem que contar das confusões que você arrumava também, dos pombos, lembra? Vai, a Maria Frias, minha amiga, pediu para mim fazer um arvoredo de pombos em 1984. E ela falou assim, ó, eu vou comprar os pombos, você vai pôr dentro da caixa, dentro das caixas. E ó, que é uma parte de frente à prefeitura, fala que é frente à prefeitura, você abre as caixas, os pombos vão voar. Eu disse, tá, só que eu muito imaturo, cortei as asas dos pombos, cortei de um lado, achando que... De medo de fugir. De medo de fugir. Porque estava na casa dele aqui. E estava na minha casa. Aí, ó, chegou na hora lá no Donizete, né, cara? Abriu os pombinhos ali, chupum. A Maria olhou pra mim, eu vou te matar. E ela tacou um livro em mim, cheguei na sala dela, pegou um livro e pegou um choquinho de jabs. Nós até conversamos com ele, né, mano? Ele contou isso também? Não. Ele tacava livro, né? Ele atacava livro em mim e no Joaquim. Aí no dia eu falei, Maria, você sabe que você precisa? Fiquei isolada. E nós vamos comer debaixo da porta. Você é louco. E ela ria. E ela era viciada em guloseimas. Ela mandava no supermercado, gente, ela mandava no supermercado comprar todo tipo de balas. E vai rápido, eu preciso comer essas balas agora. Eu comprava aquele monte, chegava lá, põe assim, 2 horas depois de voltar. Nossa, não tinha nada. Volta lá. Eu ficava. Era eu e o Erasmo. Nossa, era muito bacana. E ela é muito inteligente e ela me ajudava a escrever muitas coisas. Outro dia mesmo eu dei até umas cartas dela que ela escrevia carta para mim. E assim, ela me ajudou muito. Não só ela, Maria do Carmo, mas com o Paulo Marques, que foi meu escudeiro. Teve uma viagem com o Paulo Marques muito forte, dentro da cidade de arte, que eu não vou mencionar. E eu achei que eu ia ser expulso da cidade, ele não me expulsou, eu falei assim, é assim mesmo. Me aprende desse jeito, você não vai fazer isso mais nunca na sua vida, então eu nunca fiz mais isso. Deixa eu te contar, você sabia que a Maria Teresa é uma das homenageadas do livro? Hoje a Casa de Cultura tem o nome dela, tá aberto Pedro César, né? Foi através. Eu queria saber quem é que. Eu pedi o Pedro César para colocar o nome dela, porque eles queriam a pandemização pelo certo, não tem tanto isso não. E tem uma pessoa que criou a cultura mesmo, porque foi ela que. Ela tinha um movimento do PPMG, você lembra? PPMG, não lembro porque é um processo, PPMG, contou a sigla. E ela tinha um Brenan, né? Que ela criou várias coisas dentro da educação. Hoje, os pilares da educação se agradecem a Maria do Carmo Frias, primeiramente, depois José Pedro Batista de Moura, Lázaro Teixeira. Eu, para mim, esses 3 pilares são esses 3 que criaram, o resto que veio vem em consequência do que tem. Não vou elogiar ninguém, não vou falar o que é erro. Você viveu, o que eu vivi, é o que eu vivi. Eu não vivi as outras fases, mas assim, de prefeito mesmo, eu tiro o chapéu mesmo pro Paulo Marques, pro Plácio Menezes. O Plácio, ele não tinha dimensões com a classe que ele não tinha. Quando ele chamava a atenção da gente, ele me chamava muita atenção. Mas muita atenção. Ele me chamava, falava no meu ouvido. Chamava atenção no meu ouvido. Ninguém sabia, achava que quem olhava estava conversando. Muito bacana. Legal. E aqui, dentro dessa questão da Casa de Cultura, então, lá atrás, quando ela é inaugurada, ali em
1988, né? 13 de junho, 1900, julho de 1988, ela ainda não tinha um nome. Não, ela surgiu o nome quase 20 anos depois. Nossa, 20 anos. Por aí. E mesmo assim, porque você foi lá e falou, tem que ter um Eu nome. queria ter nome, eu queria dar nome. E o Pedro César que deu o nome. Que indicou, né? Indicou na Câmara, sabe? E como também o feito quando eu fui vereador, quando eu vi que eu não ia compactuar com o que eu via, eles isolam. Quando você não compacta com você é vereador, você não compacta com muitas coisas lá. E o vereador mais votado, né? Eu fui o mais votado, 1.500, não? não sei. E não pedi um voto. Mas é isso, e isso não é por isso que eu fiz. O pessoal fala, então usou a pá que eu pus. Não, eu comecei isso em 1976. As pessoas olhando meu trabalho chegou a esse nível. É um processo que tem que ser como qualquer vereador, como qualquer prefeito, né? Tem história. E aí eu vi que estava isolado lá na Câmara, aí eu fiz uma campanha para aprovar, com a comunidade, para arrumar o grupo Yolanda Jobim Vaz. Eu pintei ele todo com o pessoal da APAC, que era o servente, através do Elmer, Dr. Elmer, que era o delegado. Ele me sediou, os meninos que eu era voluntário da APAC, eu sou voluntário em muitas coisas, né? Eu estava na APAC, aí eles deixaram as pessoas ir comigo, me confiaram, eles saíram do regime aberto, e comigo lá durante o dia. Saiu do regime fechado. Fechado, ia lá, organizou e arrumamos o grupo. Nessa época eu fiz uma campanha dentro da cidade como vereador e eu consegui 28 mil. E lá nós arrumamos a escola toda. Hoje ganhou 3 milhões e não sei o que eles vão fazer mim. Eu já vim suspenso da Babilônia. Aí eu preocupei com esse lado. Eu preocupei com esse lado. E outra coisa que eu preocupei muito é deixar a escola de São Paulo Guimarães, que é a escola do Legislativo. Porque como vereador, e eu juntamente com o John e Cleusa, nós revivemos o PJ de Arte, o Parlamento Jovem. Foi, né, em 2017 eu fiz o curso, em 2018 nós aplicamos o Parlamento Jovem, que hoje coloquei lá um responsável que é efetivo, que é o John, e o John continua. E nesse processo criamos uma sala do PJ Legislativo com o nome de Mauro Guimarães, que foi um homem que criou a ASA, que criou o Patofome de várias pessoas, criou o Cursilho, ajudou. Então, assim, tem uma história muito... Então, o meu legado dentro da Câmara, eu atribuo esses dois fatos que eu deixei marcado. Certo? Eu deixei marcado, mas isso ninguém quer saber disso. Eles querem saber de outras situações que não me interessam. Mas, assim, eu fui um vereador até calado, que eu não votaria hora nenhuma. E tem o salário também que eu abaixei, né? Que foi o Marolo, né? O projeto foi do Marolo, mas ele queria sair fora da última hora, eu disse, não, eu vou manter. Aí não teve como ele manter. Então, assim, por que não teve como ele sair? Não teve como ele sair do projeto. Aí o pastor entrou de galhado, que ele era falso, e não tinha o que fazer, e ele queria que os dois lá, sabia que o nosso ia perder, entrou conosco, só que o nosso ganhou. Aí ele começou a dar a carinha a tapa e eu cortei o barato dele. Sabe? Não é assim. Até te agradeço muito por ter lembrado do meu pai. Você está doido, Mauro Guimarães é uma pessoa que fez muito pra... Inclusive, o São Mauro, eu tenho um machado do Quadom, um velho escravo que o Mauro Guimarães me deu para mim tomar posse. Ele não ia ter... Ele ia sumir, então ele está comigo até hoje. E eu vou doar ele para o museu, mas a hora que eu ver um museu consistente, eu vejo do Enéas, mas no momento no meu coração não pede para doar. Eu acho que coisas melhores virão para Arcos. Eu tenho roda de fiada da Dona Quininha, vou te mostrar ali. Tem escraçadeira da Dona Quininha, tem tudo dela aqui. Sabe? Porque eu acredito que algo de bom pode surgir dentro de Arcos. Um jovem empreendedor culturalmente, administrativo. É bom que fica registrado, né? A gente não sabe o dia de manhã, nós já sabemos que é um desejo seu. O meu desejo é que tenha um jovem na cidade que crie um museu, porque uma cidade sem museu é uma cidade. O Museu do Neia precisava ser expandido, né? Sim, maravilhoso, mas tem que ser expandido. Mas é um expandido assim, sem ego. Pegar ele e acrescentar mais.
E eles seriam, como também eu acho que aqui em Artes falta muito, que eu morro de, eu tentei, mas não consegui um memorial de Hilda, da Terezinha Gontijo, sabe? Eu acho que tinha que ter memoriais. Memoriais é a coisa mais fácil de fazer, você põe um painel ali, e ali você põe as fotos ali, põe as palavras dele. Podia pegar aquela casa da esquina lá do pecado e Não fazer. tem como, ela tá toda demolida aquela casa. Mas dá não dá pra Não. restaurar, mas dá pra respeitar Eu a aposto, estrutura. eu aposto na banda, que essa minha ideia é com a banda, que a Vanessa viu o projeto, só que o prefeito atual, Claudemir José de Mello, não deu valia a esse projeto, porque o projeto era maravilhoso, ele ter aula de percussão e ia contar a história do turismo de arte. Aí eu fiz um E ia filme, fazer teatro de bolso também. teatro de bolso, sabe? Aí eu criei um vídeo mostrando que eu, na época era presidente do Contur, Conselho Municipal de Turismo, e nesse vídeo quem fez a filmagem para mim foi o Gabriel, e para mim não, né, porque nós pagamos ele, né? E eu fiz a entrevista e tem o vídeo dos bens tombados lá, que são os bens tomados de material, e um material que é o Congo Sereno, da Didi. Eu vou passar para a Vanessa, ela vai te passar esse vídeo também para você tirar as informações. E eu fui muito feliz no vídeo, porque eu comecei dentro da igreja matriz, porque eu acho que a pilha bastimal da igreja matriz tinha que ser tombada, porque ela é maravilhosa, ela está lá. E outras coisas que poderiam ser tombadas dentro de arte. É. Não estou falando lá porque nós estamos no assunto, mas como eu acho que tem outras coisas, né? Por exemplo, lá na casa do Sotinho, outro dia, aquela casa que a Beth mora lá embaixo, que é maravilhosa. Então, assim, eu não estou culpando ninguém, não. Eu estou falando que poderia. Porque outra coisa, outro feito, que eu peguei a Cicobi, a Concrete, ali da São Geraldo, o que é lá? São Geraldo é a Crede. Acho que é H Concrete é a da Magalhães. A Marcinha me deu 7 mil, aí eu fui e renovei o museu, o Cruzeiro de São Geraldo, porque estava caindo. E lá eu pintei de azul e amarelo, que são as cores sacras que eram antigamente. Que o museu, quando fez 90 anos, eu fui e dei uma repaginada lá com a Terezinha. O Cruzeiro. O Cruzeiro de São Geraldo. E ele ficou lindo, ele fizemos uma festa maravilhosa lá. Mas aí agora está precisando ser tombado. Ele precisa ser tombado, ele não é tombado, é uma vergonha. O Cruzeiro lá da Gameleira? Não é tombado. Mas ele é inventariado. Não. Ele é, ué. Não sei. Ele é Não, inventariado. isso eu não posso Ele falar. não é tombado. Não, ele é inventariado, ele Ele é tombado. inventariado. Mas ele tem que ser tombado, porque igual o do Mártires, assim, né? Do Moisés, né? Geraldo Moisés. Agora, eu não posso ficar abraçando essas causas, porque isso é da prefeitura, tem um fundo do turismo para isso. Então, você sabe. E a conta essa conta foi eu que criei. Foi, eu sei disso. Então tem aí agora, mas assim, é uma vergonha ter que estar falando isso, mas eu acho que tem que ser tombado, porque um cruzeiro de 90 anos, que ali, o Cruzeiro de São Geraldo, ele matou a lepra, ele começou com a lepra, teve uma lepra na cidade que estava matando muita gente, aí veio um homem lá e fez uma promessa, se a lepra parar, eu vou montar esse cruzeiro, 90 anos atrás, montou o cruzeiro, a lepra parou. Que melhor história que é essa? Mas ele é inventariado. Agora eu quero entrar numa questão. Ah. Porque aí você falou, você defendeu, né, levantou essa bandeira de que surgisse de repente um empresário jovem, uma pessoa visionária do meio jovem que empreendedor, que abrisse essa possibilidade de um museu. E já foi falado na possibilidade de aumentar o museu ali, que fica na casa do Neia. Parece que houve também convite da atual administração para retirar dali e colocar num outro lugar. Porém, ele mesmo não aceitou por conta de temer que alguém não dê continuidade, que vire uma coisa, porque às vezes acontece, até ele mesmo relatou para nós, a pessoa pede uma coisa emprestada lá, que agora ele não deixa mais, né? Pedir algo emprestado para fazer um trabalho numa escola, depois não devolvia. E aí o pessoal da família falou, não, a partir de hoje não pode tirar mais nada daqui, porque senão você vai perder o arsenal que você tem, o acervo que você tem.
E aí fica aquela questão, será que não seria esse o problema também? Criar um outro local? Mas quem vai manter? Como manter? Olha, eu acho que a Casa de Cultura deveria se transformar numa fundação. E dentro dessa fundação deveria ter núcleos. Por exemplo, a fundação da Casa de Cultura vai criar um museu. E vai ficar Vai ser responsável. responsável por ele. Uhum. Sabe? A Casa de Cultura ela é a fundação. Além do museu, ela vai criar os memoriais. Que dentro da Casa de Cultura, outra coisa que eu acho, tirar aquela biblioteca da Casa de Cultura, tirar aquilo tudo ali, transformar a parte de cima toda no museu. Ou tudo em salas de piano, nós temos um piano Dober, que foi que na época a prefeitura comprou, ele está lá, não tem aula de piano, quem afinava ele era o Peru, que depois o Peru morreu, não tem uma afinação lá, está lá, não tem um professor de piano, não tem um professor de balé clássico, então a base está sendo esquecida. O motivo pelo qual ela foi criada. A Casa de Cultura hoje em dia não tem base para nada. Hoje, se você falar assim, você quer pegar a direção da Casa de Cultura? Eu não quero. Não tem esse ano mais. Não quero. Não quero porque voltar do zero é bravo. E eu acho um absurdo ter várias multinacionais dentro de artes, ninguém apadrinhar uma Casa de Cultura, ninguém apadrinhar um museu, ninguém apadrinhar uma praça. Podia ter contrapartida. Contrapartida. Você vem pra cá, então tá. Você tá aqui, então você vai reformar. Vai ter isenção. Tem tudo. Tem. Então, você tem isenção e troca você. É muito fácil direcionar uma cidade como direcionar a cultura. A cidade, você pega os conselhos de bairro, faz uma reunião com eles que vão resolver dar um salário para eles e vai cobrar deles porque o bairro tá ruim. Pronto. O prefeito não pode ficar aparecendo, tirar fotinho, selfie, esse trem, não. Ele tem que ir oculto, mas direcionando, porque ele está fazendo um estágio de aprendizado. Agora, prefeito é o que nós temos atual. Ele não faz nada. Agora, o estagiário faz. O estagiário faz porque ele é prefeito. É bem diferente. Eu fui estagiário na cultura de arte. Eu não sei nada até agora. Ainda estou aprendendo. Você está entendendo? Então, esses núcleos pode ter. São as extensões, né? São as extensões. Então, assim, não precisa, talvez não tenha fundação, mas deixa delegar uma pessoa para a área cultural e que essa pessoa tenha os atributos de fazer isso. Esse núcleo. Né? Mas aí você põe o eixo, depois vai traçando. Aí funciona. Talvez fosse o caso, inclusive, de criar uma lei específica para desenvolver um projeto nessa área, uma comissão. Não, a questão que ele fala da fundação é que hoje a Casa de Cultura, ela seria como se fosse uma entidade ligada à administração. Não, um puxadinho prefeitura. Um puxadinho da prefeitura, entendeu? Ela tem uma reunião de professor, tem que seguir, desmancha o evento, manda para ter reunião. Então, tem que seguir as normas de todos os cômodos lá da prefeitura. O que salva a Casa de Cultura? Contra a lei se não seguir. Hoje o que salva a Casa de Cultura é um detalhe, a Casa de Cultura vai cair, gente. Os tijolinhos, por exemplo, esse tijolo está chovendo, batendo, os tijolos estão sendo absorvidos. Então vai chegar uma hora que vai inclinar. Por que não pega ali, então, se o engenheiro de obra lá pega e coloca uma ardósia nas vigas para a chuva não detonar? Reformar, né? Reformar. Está muito fácil, é um condicionar, porque essa área já está cheia de escorpião e rato lá. Né? Bichos escuros saem dos esgotos mesmo, nós estamos sabendo disso. Mas detetizam lá. Muito difícil. Não, detetizam. Mas não mata. Ali é terra amarela, ali foi cemitério, tem caveira. Eu sei. Então, isso atrai escorpião. Deixa eu te contar. Uma coisa que eu queria lembrar, porque o Donizete sempre foi referência mesmo. Porque se existe o teatro, se existe as danças, né? Ele foi pioneiro, né? as coroações. Desfile 6 de setembro. E aí eu trabalhava na escola Nossa Senhora do Carmo, e a escola Nossa Senhora do Carmo, ela tem, desde que fundou, as crianças faziam teatro, depois no segundo semestre, na Casa de Cultura, apresentação na Casa de Cultura. Então as crianças ensaiam e as professoras fazem uma adaptação de alguma obra
e faz até hoje. Mas quando eu trabalhava lá, fazia lá na Casa de Cultura. E depois que começou com 3 anos, porque não tinha, era a partir da primeira série, né, na época, agora é primeiro ano e tudo, e ia fazer lá. Então, chegou um dia que elas viram que precisava dar um nome a esse festival que começava em agosto e ia até novembro, né? E todas as turmas faziam 2 apresentações no dia. Então, o nome que chegou num bem comum lá, né? Na discussão lá, foi o do Donizete. Então lá o festival de teatro chama Festival Donizete Fernandes. Graças a Vanessa, né? Não! Foi, você que levantou a bandeira pra mim. Não! Mas assim, foi legal também, porque eu ia lá e eu ia muito nos primeiros anos da Cátia Pessoa. Não, mas não foi não. Explicava assim, aí eu ia dar. E ele fazia muita apresentação lá também. O Corpo Vivo, principalmente. Todo ano eu levava 2 vezes o Corpo Vivo. Então, é o que eu te falei desde o início. A cultura andou de mandado comigo desde o momento que eu pisei aqui em Arte, depois que eu fui. Porque ele era a referência, entendeu? Quem que era a referência de teatro, de dança aqui em Arte? O Donizete. No início foi muito difícil para eu ser homossexual e ter um preconceito muito grande de determinadas coisas. Por exemplo, para mim entrar dentro da prefeitura, que houve uma corja lá que eu não queria. Não posso citar não. Mas depois, aí a dona Maria Cris bateu frente. Não, isso não impede ele de ser artista. Isso é muito mais além do que um. Então assim, e ela falou isso para o prefeito, como nós tínhamos um líder na cidade, que era o Paulo Maia, eu falei assim, não, é isso aí, pronto. Ele assinava embaixo que ele conhecia a competência dela. E ela viu em você, ela tinha um olho, como a gente já entrevistou pessoas que diziam, né, que ela era muito à frente do tempo. Nossa. Totalmente. Totalmente à frente. Então, 20 anos luz. Mas nós também somos à frente do nosso tempo. Eu estava comentando com a Vanessa a decoração dela, que ela fez no primeiro desfile da Nini Moss, que tem que ser lembrado dessa mulher dentro desse livro de vocês, porque ela foi uma mulher que criou os ternos, os vestidos de casamento acima. Depois veio Antônia Design maravilhosa, com design do Rio, São Paulo, Burda. Você lembra? Né? Mudando a figura do homem. Mas a Vanessa criou uma decoração que hoje ela está na moda, que são as samambaias, que são as costelas de Adão, os rostos. Ela fazia isso nas paredes com muita. Só que na parede inteira, né? Inteira. Não era uma coisinha, não. Linda. Eu vou achar umas fotos disso aqui em casa. E aí, ela hoje está na estampa. Quer dizer, quantos anos tem? 30, quase 40. Nós que trabalhamos com arte, nós sensibilizamos. Então, o que acontece no mundo acontece com a gente também, porque é uma ligação entre o homem e Deus. Mas o Donizete fazia assim pra gente, né? O que é que você decora ali pra mim? O Donizete, mas como é que eu vou fazer? Não sei, vira. Não é assim? Falava assim. Então, e é legal isso, porque aí você dá conta e aí depois você bem faz. Isso é legal, isso não é legal, isso tá. Mas assim, eu, mas Vanessa também, né, na Casa de Cultura nós dançamos muito tango. Nós dançamos muito tango, nós, sabe, lá com Parcito, então assim, e assim, ela criava a coreografia, passava, e nós tivemos. Coroa na cabeça, nós dançamos também. Dançávamos em escola. Em escola, então a gente mostrava assim. Mas você tem que contar o que você fez comigo numa formatura que você era padrinho. O que eu fiz? Eu não sei. Os meninos te chamaram para padrinho de formatura, lá no nosso São Carmo, lá na PUC. O que você fez lá na hora? Eu te chamei. E falou o que comigo? Vamos dançar? Sem me avisar. E nós dançamos.
Aparece direitinho falando com ele assim, eu Foi te mesmo. mato. É, Não, você fez o discurso, né? ah, foi mesmo. Aí no discurso você falou assim, ó, o que eu posso presentear você é com uma dança. Foi Eu mesmo. escutei aquilo e falei assim, ó, que Eu já bonito, tava na né? plateia. Não, eu estava em cima, porque as Ah, professoras foi, ficavam tava em cima. E a sorte que eu fui de saia, né? Mas Foi era verdade. costume os professores irem Mas assim, nós mais tava ensaiadinho, arrumadinhos. achei que tava sem Deus. É porque a gente já dançava antes, né? Mas sem me avisar. A Ele menina foi combinou com o bacana. rapaz lá, né? O Donizete tem umas loucuras, assim, sabe? Aí, ele falou, aí quando ele falou, né? Eu vou presentear vocês com uma dança, eu achei, oh, que E eu ia bonito, lá, né? Aí ele falou assim, e eu vou dançar com a Vanessa um tango pra vocês. Aquilo ali, meu coração veio na boca. Agora eu lembro, foi mesmo. Mas além de você, eu fiz isso com várias pessoas. Aí você lembra que na hora que a gente estava dançando, eu largava de você e saía andando. Aí eu voltava, você falava assim, o que aconteceu? E eu fui lembrar da coreografia. Porque a plateia tá lá, o palco tá aqui, então. Tá tudo tranquilo, ninguém tá ouvindo. Mas isso eu fiz muito com os meninos da PAI. Semana passada eu fiz em Capitólio com os meus alunos lá de Piauí. Ele põe a gente em dificuldade. Mas isso aí são as provações da arte, né? Porque Quem sabe fazer, como diria o Faustão, faz ao vivo. faz ao É, vivo. né? Mas né, Ah, ele mas tem é essas bacana. coisas assim, sabe? Assim, ele dá um negócio nele. Sabe, Douglas, eu ainda tenho muito de mim. Hoje eu tenho quase 70 anos, né? Tá próximo. Mas eu acho que ainda tem muito para contribuir. Mas eu tenho uma trava no momento com a minha cidade. E não é por causa da cidade, é por causa dos líderes que estão se formando, que formou e que não agrega nada para mim. Você está entendendo? Então Então, você diz pra mim, no sentido não da agrega, cultura, na sua visão, na não visão agrega. cultural. Então, na cidade. porque toda vez que eu vou fazer uma apresentação, tem que chegar um retardado atrás, tirar foto com ninguém que não está nem aí. Que não participou de nada. Mas que- ele sempre fala isso muito, que tem que deixar bem claro, que não é para o Donizete Pessoa. Eu sei, por isso que eu pergunto. Donizete é artista. É. E eu não comungo as ideias, porque ninguém sabe o que é um bastidor de uma arte. A Vanessa sabe. Você não. Mas preparar uma coreografia, ficar a noite sem dormir para montar ela, para chegar lá e no dia você chega e ainda tem que palpitar, coração doer. O aluno você tem que dar você, ver o coraçãozinho de todos os alunos, também quando é especial, e depois que termina, você vê a sua vida, aquela beleza ali que é maravilhosa. Aí vem um cara entra lá no meio e tira uma foto. Sem mais nem menos, você tá entendendo? Não tô falando só de um, de Não é vários. só a foto, Agora, né? não é só É a a finalidade intenção. da foto. Né? Usar aquele momento para se promover. Eu comecei a ver isso muito no meu trabalho aqui em artes. Tá? E depois, principalmente depois que eu fui para vereador, que eles achou que eu ganhei por causa da PAI, não foi isso. Foi uma cultura plantada. Não, foi o seu trabalho. Foi o meu trabalho no Você colheu o que plantou, então eu né? comecei a ver isso, então as pessoas achou fácil. Aí começou a surgir muito voluntário na PAI, nitidamente, começou uns trens. Aí o que acontece? Você não pode entrar nesse meio. Quando é assim, você se afasta. Eu me afastei muito de arte, culturalmente. Eu não apresento nada. Eu falei isso na reunião do conselho, nessa primeira reunião que teve ordinária. Eu disse isso para eles, porque aí eles vieram com as demandas deles e tudo. Eu falei, ó, quando a gente começa num conselho, e não é só num conselho, na arte acontece isso demais. A gente chega com muita boa vontade. De coração aberto. E aí vem a parte política que acha que você está querendo um cargo, Nossa, você está querendo um emprego, você está querendo um negócio. Então, aí você já começa a encontrar as barreiras. Só que chega uma hora que a gente vai cansando. Por isso que tem que vir sangue novo. Porque a gente vai cansando e você começa a afastar. Porque você visita um lugar, você é recebido como se você estivesse querendo alguma coisa. Você está querendo ir lá ajudar. Sangue novo que entenda. Né?
Mas não é verdade? Não é verdade. Sangue Né? fazer Quantas bobagem. vezes- Fazer bobagem, nós estamos cheios. Quantas vezes, E o Dona mundo não Sete, merece isso. você lembra? Você chegou lá e falou assim comigo, nós vamos fazer um projeto da paz, não sei o quê. E Depois nós desistimos, você continuou lá a várias fazer o vezes. que você estava fazendo. Foi, eu E nós lembro disso. desistimos, porque Porque tá sempre querendo, achando que a gente está querendo ganhar alguma coisa. é, Sendo que a gente está querendo propagar a arte. eu aposentei em Tem diferença. 2010. Eu aposentei em 2010. Ah. Depois disso, toda vida eu fui voluntário da PAI. Da PAI não recebi nada. Mas teve uma época, em 2010, o prefeito atual, que é o Claudemir, ele me mandou para a PAI. Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Porque lá eu pude dedicar outro lado, não só ser voluntário, eu pude ver a PAI em si, como foi bacana. E acrescentou muito que a PAI, eu percebi que o pessoal não ia à PAI. Então o que nós fizemos? Pegamos a PAI como para a comunidade. Foi. E deu certo. Sabe? Foi lindo isso. Sabe? E porque nessa época o Claudio José de Mello pôs uma senhora para trabalhar chamada Rosa Maria, que não entendia, não sabia nem onde estava a bala que matou John Lennon. Sabe? E a coitada ficava só fumando lá. Aí eu fiquei, não acredito. Ó, isso não pode pôr, não. Não, não tô nem não. Mas eu não acredito, eu não acredito. Aí eu tive que sair. Sabe? Então, assim, é umas coisas que você não acredita. Ele é ótimo. Mas é verdade. Eu amo franqueza. Mas é verdade, não foi cessado, sabe? E eu confidenciava isso com a Vanessa, eu procurava a Vanessa para falar que eu não podia falar. Inclusive eu sei o que é cidadã. Porque se eu falasse para as pessoas, eles iam no ouvido do cara, não. Então essa pessoa que cai a boca me acolhe, sabe? E assim, e foi muito bacana, mas assim, a Casa de Cultura é uma pena, uma estrutura daquela tá a ver navios. E ele preocupava muito também com, por exemplo, ele chamava a gente para trabalhar voluntário lá. Não, demais. Né? Madalena. Eu dei aula de piano lá, você, voluntário. Kiko. Né? É o Kiko Lindo. também. Gabriela. Gabriela depois nem conseguiu trabalhar na prefeitura. A gente foi trabalhando. Dona assim, Jurema. A gente fazia muito. Festival de piano nós fazíamos uma vez, 2 vezes por ano, porque a Dona Jurema tinha muita aluna. É verdade. E ela tinha concerto que era 4 mãos, com só Anésio lá de Formiga. Não, e aí ela colocava, porque as próprias alunas dela faziam aula com você também, né? Fazia, Aí dançava enquanto estava tocando, entendeu? sabe? Então era cultura de verdade. Era De lindo, verdade. lindo, lindo. Eu vou te dar um livro para você dar uma pesquisada. O que aconteceu? Vou te deixar vocês levar um livro que... Ah, não deixa não, boba. A gente vê aqui, tira foto aqui. Não gosto. Porque você sabe por quê, Vanessa? Eu tive que tirar esse livro de lá dos meus feitos, porque senão ia sumir. Como sumiu muita coisa, né? É mesmo. Menina, sabendo que sumiu muita coisa. Eu fiquei sabendo também poucos dias que deu uma desaparecida de muita coisa. A vida da Casa de Cultura sumiu. Os acertos, todos que eu deixei lá, da Equitrope, da Gincana, da inauguração da casa, sumiu tudo, não tem mais nada. Aquele Não trabalho. tem nem as coisas da inauguração. Não. Aquele trabalho também, né? Nossa, Vanessa fez um trabalho de folclore para mim, posso ser sincero, né, Vanessa? Para homenagear a Casa de Cultura e com as peças folclóricas de arte. Chique da Barba, Tião Vassoura, Equador, Tide. Maravilhoso, maravilhoso. Sumiu. Não existe. E não foi, eu acho que puseram fogo, não acredito, porque não acho, eu fiquei louco lá para ver o que eu precisei daquilo. E assim, são as peças folclóricas, já que nós não vamos velas mais. E ela fez estudo através de um estandarte com a poesia, sabe, e o nome maravilhoso, não tinha nem o nome dela. Não precisava jogar fora, não, que ninguém sabe que nasceu. Eu acho sacanagem. E outra, quem passou, passou. Todo mundo vai estar ali de passagem. Ninguém está ali para ser daqui para frente. Antes e depois, tipo antes e depois de Cristo, não é? Né? Você colocou a plaquinha lá que foi eu que doei? Não, eu coloquei. Você deixou. Colocou. Você deixou. Mas eu não queria minha foto lá. Eu persisti muito a minha foto lá. Eu não queria. Parece que te convenceu. Me convenceu. Eu creio que o ideal... porque você estava colocando todos que passavam Não, lá. tem que ser todos, ou nenhum. Mas eu não queria mais. Foi isso que eu fiz. E não por causa de um, não colocar todos, né? Agora meu sonho é roubar minha foto.
Não, mas não, isso é Eu vou bobagem, Donizete. Oh, Não vai, não. Aí já passou, foi uma fase que passou. Sabe por quê? E vai passar, né? Ele foi o que mais Mais tempo. ficou mais Não, tem gente tempo que na ficou lá- Casa de Cultura. Tem que ficou lá 6 meses. Mas teve, né? Mas teve. Agora vai tirar Mas o tem seu que engraçado, ficou né? mais tempo. 25 anos. E Né? creio que, assim, se na cidade houvesse vereadores, eles teriam aberto uma CPI, né? Sim. Para investigar Sim. o que aconteceu. Porque isso é uma coisa, é um crime. Mas você tá doido, que foi incrível. Mas Pegar- só pegar as que, obras de gente, arte dali. Aqui, o bolão era marchand do Palácio das Artes. Doou para a arte uma peça de uma estátua da Corvinho. da Corvinho, maravilhosa. Eu entrei lá, eu achei ela julgada. O dia que eu fui procurar as coisas da Vanessa, eu achei ela julgada lá num canto. E eu peguei ela, levei ela pra cima, deixei ela, nem sei se está lá mais. Isso me deu uma dor no coração, porque eu digo que o Lalado é muito consciente, porque o Lalado ele era o diretor da Casa de Cultura, eu era o diretor artístico, o primeiro diretor da Casa de Cultura foi o Lalado. Foi. Porque nós éramos muito amigos, somos amigos. E ele me orientava muito, ele assinava embaixo tudo que eu queria, porque ele sabia que não ia ter problema. E ele que conseguiu essa peça. Outra peça que tinha lá, sobre o Muro das Lamentações, o Viglione, pai do Torquato, deixou lá, ele foi no Muro das Lamentações, trouxe várias pedras, várias coisinhas, deixou tudo lá. Tinha um negócio que nós fizemos, tinha tudo lá, caneta, não sei de quem, sabe? Do Fernandes, aquele que era José jurado. Fernandes foi jurado do Silvio Santos. Eu não vi esse mais lá, eu não vi, gente. Agora, eu também não vi isso lá, não. Então, assim, tinha. Quando eu cheguei lá, já não tinha isso lá mais, não. E nós não vamos poder falar mais nada, porque não fala mais Só nada. que não tem como provar. Não tem. Infelizmente. É evitar que aconteça de novo para que as próximas Agora, eu gerações. acho que se surgir um líder bacana dentro da proposta política do executivo e acreditar que tudo pode dar certo, vai começar do zero. Aí sim, é bacana. Uma pessoa consciente, não vamos pôr só, porque quando eu estava lá, mandaram eu sair de lá para não fazer crochê na minha casa, porque eu já estava velho, já estava ultrapassado. Eu venho fazer crochê, entendeu muito mais. Eu fui maravilhosamente bem. Estou lá. Você é obediente, né? Sou obediente. Vim, fiz meu crochê, estou lá. Uma cultura maravilhosa. Ele é ótimo. Cultura maravilhosa. Então, Ai. né? Eu queria mencionar também, é muito importante a gente levar isso em conta, que na região, e nem por cidades por onde eu já passei, onde eu morei, onde eu passei, me corrijam se estiver errado, não existe uma estrutura como a da Casa de Cultura. Porque ela engloba as salas, né, para dança e tal, tem a biblioteca, tem o anfiteatro e tem o salão para você colocar as exposições de quadros. Igual aqui essa Vânia Campos, completa. em Itaúna, o Francisco Nunes, depois para nós dançar. E lá embaixo também tem muita coisa. Nossa, Sim, lá embaixo está tem. uma dó, gente, as paredes, mas não vamos falar de pequena. Mas não é só lá embaixo, Não é só lá embaixo, não. Agora sim, de nível, ela foi referência no Brasil, a Casa de Cultura de Arte. Quando eu estava lá, eu deixei ela como referência no Brasil. Por exemplo, os atores globais que vinham aqui, eles ficavam encantados. Eu tenho tudo isso registrado que eu tive que trazer para minha casa. As únicas pessoas que estavam são vocês. E o Enéas, porque o Enéas queria que eu levasse esse livro para lá. Mas eu não levei ainda, porque vai criar. Tomou, tá lá, é dele. Não, não é egoísmo, não. É medo de sumir. É uma história que eu vou deixar para lá. Sim. Sabe? Porque, É outra coisa que nós já estamos sabendo, que é desejo seu. Que fique para Que fique para arte. né? Porque eu tenho umas coisas aqui que eu tive que, infelizmente, eu tive que tirar da Casa de Cultura. Se ficasse lá, tomava tudo. Agora que eu entendi, então, por que você pegou. Porque eu não conseguia entender. Mas como que eu vou deixar agora? Você sabe. Se tivesse lá, não tava mais. Eu já tinha queimado! Não, é porque eu já perguntei isso para ele. E ele não me respondeu. Mas foi por isso. Sabe, eu não sei se é porque tinha gente perto, você não quis falar. Mas Porque depois eu esqueci
te perguntar de novo. É uma história linda que está toda. Todos os eventos que eu fazia tinha uma arte simples, uma pessoa assinando embaixo. Eu lembro e outra coisa, Do tudo você documentário. registrava, né? Você lembra Isso é disso? cultura, né? Então, assim, tá aqui, mas Ficava os cadernos na segunda gaveta. Certinho. E a Dudu era minha secretária, maravilhosa, né? A gente tinha amor pela casa. Tinha amor. O carinho, o cuidado. Eu tinha dia que eu saía lá 3 horas da manhã, enquanto não descesse o cenário todinho da cidade de fora, que vinha para Belo Horizonte, eu voltava, eu tinha até 7 horas, eu vinha dormir, tinha dia que eu dormia na Casa de Cultura. Tinha um colchãozinho que eu dormia lá. Eu não tenho medo de falar isso, não. Eu não perdi minha juventude, eu não perdi a minha fase de vida, não. Eu ganhei, porque o que eu sou hoje, eu agradeço que eu vivi lá. Eu fui construído. O tempo que você ficou lá. Eu fui construído. Fui construído pelas pessoas de arte. Então eu devo isso à arte. Eu fui construído pelas pessoas que passaram por vida na Casa de Cultura. Hoje, várias pessoas que... Eu tive mais ou menos, quase a metade da cidade para meus alunos. É verdade. E todos se deram bem, fisioterapia, educação física, isso aí, tudo na área da saúde. Mais rico ainda, né? E eu posso numerar, tem Fabíola, Daniela, tem Lânia, Rita de Cássia, filha da Rita de Cássia. Então foi um núcleo que foi para a área da saúde. E por que não continuou isso? Que a arte ia ser um polo de cultura e saúde. Da mesma forma que você atendia as crianças carentes também, né? Nossa Senhora, eu dava aula de graça de teatro para senhoras mais velhas, para criança. E a Casa de Cultura tinha um movimento, assim, não pagava nada, as pessoas iam lá e eu dava aula de graça, de domingo, de sábado. Eu não tinha esforço para isso. Eu tinha chave e não. Um detalhe bacana, não dava chave para ninguém. Não dava chave para ninguém. Só quem tinha a chave era o Lázaro da Rua, que trabalhava comigo. Lembra do Lázaro? E no dia que o Lázaro, nossa, história linda, o dia que o Lázaro foi para o hospital, ele levou a chave. Aí eu fui lá buscar a chave dele, falei, não, você não pode ir com ela, eu preciso dela. Aí quem me deu aquele mole de chave, 4 horas depois ele morreu. Se eu tivesse me entregando. Olha que coisa linda, cara. Linda mesmo. Aí depois que eu saí, foi tirar a cópia da chave, dá para um, dá para outro, aí, meu filho. Aí é a casa de muita gente, né? Muitos donos, né? Uma casa de muitos donos não funciona, né, Vanessa? Eu queria voltar de novo. Quer dizer, voltar de novo não que era redundância. Eu queria voltar naquela questão. Você considera que esse fato o dia que você chega com esse reconhecimento desse prêmio mundial, aí você chega, aí você não vê ninguém falar nada sobre isso, aí vê lá um pessoal festejando por causa de uma bobagem de prêmio de rodeio. Você considera que ali foi o momento que você, eu não vou dizer que desistiu, desanimou, mas não, foi um momento que você... A ficha caiu, que eu vi que ninguém dava tanto investir. Que já não valia mais a pena. Tanto investir. Sim. Mas ele não desistiu. Não é o desistir, mas é o não acreditar que vai mudar. Acreditar que vai mudar. Sim, é lógico que eu vi isso, nitidamente. Porque o engraçado, que eu percebo isso também, na arte é assim, você não recebe muito não, mas depois você é bem assim também, que eu te conheço. Surge uma esperança que vai mudar. Todo governo. Todo governo. A esperança se renova. E ela chega. Aí você cria o ânimo de novo. Que é a mais decepção que eu tive dessa gestão, que eu ia ser secretário de cultura, eu era o coringa do cara, eu subi no palanque do cara. Eu falei lá que o mal sai da boca do homem e tal. Falei tanta coisa lá. E de repente, começou a me enrolar, e não fui eu. Mas me usou. E o que mais? Aí foi lá a gota, né? Mas essa questão do secretário de cultura foi falado para mim antes de você falar para ele. Não, foi falado em jornais, você pode pegar isso em jornais. Não, mas foi falado para mim. Você seria o secretário? Não, antes de falar com ele. Então, essa decepção eu carrego ainda. Mas não é uma decepção triste, é uma decepção de buscar novos ideais.
E não é a primeira vez que eu trabalho em Piuí, não. Tem isso também. Eu fui diretor, fui professor da Escola de Formação Gerencial lá também, quando a Arlene e o Dr. Nelson, 8 anos. Por isso que quando eles viram que eu estava à toa, sem nada mesmo, me resgataram e lá o trem ganharam um prêmio agora, dia 5 de dezembro, eles vão buscar um prêmio. Eu apresentei no encontro de jovens empreendedores para 350 pessoas com o Ronaldo Sucato, no qual começou o discurso dele assim: em Arcos, uma vez na inauguração da Casa de Cultura, Hilda Borges me apresentou um belo jovem, eu não sabia nada. E esse jovem hoje fez essa apresentação maravilhosa, que é o Donizete Bernardes. Olha que coisa linda. Maravilha. Né? E ele falando que ele já me conhecia meu trabalho. E ele hoje está com quase 80 anos. Isso foi na época quando eu estava no Gringo. Eu nem sabia que era que me apresentava desse homem. Você não Vai ser bacana. Né? E ele acompanha o meu trabalho até hoje pelas redes sociais. Mas não é a busca do reconhecimento pessoal, é pela arte. Né? E tudo que nós falamos que é não da arte. Exato. Porque eu, Donizete, tenho meus conceitos muito tradicionais. Eu sou do Pensa Pai. Não parece, mas é. Mas totalmente. Totalmente família. Isso, isso que eu ia falar agora. E família? Olha, a família para mim é minha mãe. Minha mãe tem que cachorro também. Minha mãe é a minha base, porque depois que eu saí da prefeitura, que eu vim para casa, fiquei aqui, aí que eu fui descobrir que existe uma família. Porque quando eu deixo minha mãe sozinha aqui, que eu vou para Piuí, minhas irmãs vêm. E aí eu vi que eu tenho uma família. Mas não é que eu não via isso, não, porque o tempo não deixava eu ver isso. A arte, o serviço não deixava eu ver. Eu sei que tem, que não tinha atrito, não tinha nada. Eu estou falando assim, como é bom poder viajar e a outra vir e ficar no meu espaço tomando conta. Eu sei que não tinha nada, porque eu dei aula dos seus sobrinhos, né? Não. E eles sempre falaram contigo, super tranquilidade. Super tranquilo. Mas só que eu não tinha tempo de ver a família. Tô vendo aqui, eu tenho uns 3, 4. E é linda, unida. Mas eu não foi passar o dia se não era unida, porque eu não tinha tempo de preparar. Né? Quando a gente está trabalhando, a gente quer mostrar assim, que a gente admira a situação. Sabe, não dá, mas agora eu fiz, sabe? Então, assim, tem uma afinidade linda com a minha mãe, a gente mais amigo que filho, totalmente diferente. Você vê ela lá, nós estamos aqui. E é bonito o que você faz. E assim, aquele painel lá que você fez. E outro detalhe, a gente não abandona o velho, a gente não abandona o homem, não existe o abandono. Se fez tanto por mim, por que eu não vou fazer tanto por ela? Então não existe isso. Mas só que a vida não deixava eu ver que existia família. Existe família. E o aniversário dela tá chegando, né? E ela adora, né? Eu não gosto não. Do meu. Mas dela eu faço, porque eu faço ela feliz. O importante é isso. Ela celebra. Ela celebra. E ela gosta. Nossa. Fala que não gosta não, mas gosta. No fundo, né? Aquele brilhozinho no olhar. Eu não gosto. Mas não é nada de carnal, de vidas passadas. Não gosto. Não gosto. É diferente. Eu só não gosto, eu sempre falo. Podem comemorar meu aniversário, só não perguntem quantos anos eu vou. Eu já faço questão de aumentar. Eu também. Não, eu falo a minha idade correta. Mas ele não gosta de jeito nenhum. Eu proibi meus alunos de me chamar de senhor e de perguntar a minha idade. Você vai ser fazer isso, você mais 60 aqui, você tá na fila do banco, o senhor vai passar na fila. Ai, meu Deus. Isso nunca me acontece. Isso, eu fiz 60, corri lá e fiz a minha carteirinha de estacionamento do idoso. Eu vou na loteria, passo na frente. Quantos anos sua mãe vai completar? Minha mãe vai fazer 96. Ela é mais velha que eu, 35. Então, já tá chegando 100. Vai ser uma mega festa. Eu acho que vai ser tudo igual, né? É o momento, né? São as mesmas pessoas, são famílias, sai lindo isso. Ela não dispensa o Lécio, né? Ela chama de comércio. Rodrigues. Rodrigues. O
Aí, Ela é amiga dele, é né? amiga dele. E Antônio Arantes, ela nos fez. Ela gosta muito dele, vai entrar vestido pra ela. Que gracinha. Já é amizade assim, sem vínculos políticos. Tem isso, né? O ano passado foi lindo, porque estava terminando, ela não sabia de nada, fiz uma missa aqui e depois subiu jantar em todo lugar. No final, o prefeito Odemir chegou lá, pegou a orquídea da mesa e falou assim: vou tirar uma foto de você e sua mãe aqui, pra eles acharem que eu estou trazendo a orquídea pra ela. Eu disse: não. É o que se poderia esperar. Mas é bacana. É. E ela fala: chamei ele para ele fazer aqui, ele chega mais cedo. Bacana, né? Eu fico assim, Ela tá com a cabecinha boa, né? Engraçado. Né? Ela já convidou, mostrou o painel e tal. Ela Já relatou. pega teus tempos também, café com você. Eu vi quando eu cheguei ela. E, bom, para eu encerrar, assim, se você pudesse mudar algo na sua vida, você mudaria alguma coisa? Alguma coisa que você se arrependeu, que você teria feito diferente ou não? Você acha que... Não, eu não arrependi de nada na minha vida. Eu viveria minha vida toda outra vez, mas eu queria uns líderes diferenciados da minha cidade que pudessem compreender e entender que a vida é feita de arte. Desde que você acorda até que você deita. Do azulejo que você vê no banheiro, a escova que você escova o dente. Eu queria que o prefeito percebesse isso e desse mais valor à vida das pessoas que gostam da arte. Isso eu queria. Bacana. Até mesmo porque a arte molda pensamentos. Eu sempre digo que não é educação que muda a vida da pessoa. Eu acho que a educação, mas a arte é de mão dada. Elas são como a gentileza com a educação também anda de mão dadas. Né? Por exemplo, você entrou na minha casa, você só vê arte. Não tem nada bonito aqui, tem a minha vida. A arte é linda. É tudo minha muito vida, lindo. aqui tudo é meu. Então, assim, você não vê nada que foi comprado com dinheiros grandes. Mas por quê? Porque eu vivo a arte, a minha casa é arte, eu vivi pela arte, eu vivo pela arte. Mas as pessoas que ganham poder não entendem o artista. E você fotografa essas coisas que você Tudo. cria ali? Tudo. Porque eu acho que você tem que fazer um arquivo, né? Tem bastante coisa, sabe? Mas eu acho, sabe, Dô, que precisa de pessoas que respeitem o artista na minha cidade, que respeitem a obra dele, que respeitem a palavra dele, que respeitem, quando ele for subir no palco, não ir lá fazer gracinha. Ele respeitar que aquele momento ele está ungido por um personagem. Ele tem que ir e subir limpo, porque aqui não existe o respeito na minha cidade com o artista. Você está subindo, o cara está lá com mimimi na sua cabeça com coisas que não tem nada a ver. Isso eu queria no meu mundo, sabe? Sim. E uma pessoa, se você pudesse trazer de volta de um plano superior para agora. Para trabalhar na cultura, ali do Carlos Feliz, sem dúvida. Ali do Carlos Feliz. E para que eu pudesse trazer para trabalhar comigo e dar sequência com ele, seria o Pablo, que foi evoluído com 14 anos, porque a que eu consegui dar os primeiros passos de vida dele, eu fui embora. As pessoas sabe? Então, agora a Maria do Carmo Filho, ela fez falta, ela faz falta, porque ela não acreditava no ser humano, ela acreditava no artista humano. Ela põe o humano em primeiro plano. Era maravilhoso. O que se divulga tanto hoje, a contabilidade, humano em primeiro plano, a diversidade, ela já tinha isso tudo. Ela tinha isso tudo. Ela estava em nada. Era impecável. Sim. Estudou na França também. Mas claro, ela não trouxe Eu muita já coisa. ia falar. Ela não trouxe muita coisa das Franças, Não. porque ela desaprendeu tudo aqui. Porque quando ela chegou aqui, ela viu a mineirês, ela viu a beleza de Minas. Ela falava isso muito comigo. Não, aquilo lá não, agora não tem nada a ver mais. Nós fomos de Ouro Preto junto, ela foi encantada com Nossa! Então, assim,
E quando ela morreu, como outros grandes mestres, nós como Chico Mala morreu também, que foi um dos primeiros pioneiros que fazia as galinhas da Angola, não ia para o forno, mas é uma arte paraibana, uma arte sergipana, maravilhosa. Né? Aí quando, tanto ele como ela morreu, não foi ninguém no enterro. Tinha umas 16 pessoas no enterro de uma mulher daquela, né, que ajudou Deus e o mundo, os professores ali. E o que é mais bonito, a vela que eu senti acompanhando o cortejo dela, foi acesa até lá embaixo, de ventana. E muita gente não sabe que a Casa de Cultura leva o nome dela. Aliás, muita coisa tem nome, eles não sabem, né? Não é só a Casa de Cultura, né? Mas tinha que divulgar mais, Não é só a casa. Tem muita coisa aqui, por exemplo, a maioria do pessoal não sabe. Muita gente, o pessoal vive em arte, mas não sabe o que é arte. Nós que sabemos. Né? Eu lancei tantos livros e até hoje tem gente que fala, você escreve livro? Eu falo, não, eu faço uns Mas cartões. quando era diretor, você lançou um livro lá. Foi com o Arilton. Foi com o Arilton? Eu lembro que eu tenho um livro. Você foi. Eu lembro disso. Não, nós temos muitos escritores aqui. Nós temos Lázaro, que tem muitos livros, tem você, né? Tem outras pessoas também. O José Maria, foi diretor do clube, tem um livro sobre arte maravilhoso, que conta coisas lindíssimas. Né? E tem muitos não divulgam. Né? Teve um livro do Down também, que ele fez. Sobre as bandeiras. Isso, também. Muito bacana. Né? Não prosperou, não foi. Mas não é prosperar, porque não tem uma cultura. Então. Uma cultura formal da conduta. Uma cultura de conduta para divulgar isso, para ter isso. Você pode na Casa de Cultura, poucos terão livros lá. Talvez, todas as palavras talvez nem tem lá. Eu doei, inclusive, na época, 2 livros, do primeiro e do segundo, que eu escrevi. Aí eu voltei lá um ano, mais ou menos depois, procurei esses livros, não sabia do que. Os meus eu procurei. Eu procurei um tanto de coisa lá que eu não achei. Esse é o livro, não. Eu falei, gente, cadê os livros? Ninguém sabe explicar onde está. Foi só livro, não. Eu bem o digo. Bom, foi assim, eu nem vi o tempo passar, foi maravilhoso. Passou. Foram 2 horas que a gente falou praticamente, né? Mas foi uma experiência, né? Muito bacana, inexplicável até, um nirvana, eu diria, porque eu amo cultura, eu amo falar de cultura, e então eu estou aqui como se eu estivesse num reduto mesmo de cultura, porque aqui respira, essa casa respira cultura, então, né? E são profissionais da cultura, né, que estão aqui, então eu queria te agradecer esse carinho com que você nos recebeu, dizer que é uma justa homenagem que nós estamos fazendo aí pelo seu trabalho, né, pelo Donizete artista, né, Donizete da cultura, e eu espero que esse documentário também sejam abertas portas para que esse desejo seu, né, que pareçam pessoas engajadas, pessoas que possam realmente ter humildade de procurar a gente, pra gente sim, trocar ideia, né? Junto com eles, senão dá o processo para eles. Sem achar que é para algum interesse. Não, nós não temos interesse, não. O meu interesse agora é sair desse planeta, querido. Tem muita coisa bacana no cima, esperando eu. E seus louros você já conquistei, já. Não é que eu queria deixar meu nome na história de arte, mas você já deixou? Deus fez isso acontecer. Exato. Então eu agradeço a ele também. Sim. E agora é trocar experiências. Porque agora nós estamos na fase de trocar experiência, não é de conquistar a experiência, né? Trocar a experiência, porque nós já conquistamos, né? Aliás, tem uma frase da Monja Coen, né? Que ela diz: se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, nós vamos ter 2 ideias. É a única coisa que ninguém sai, né? Tipo assim, se eu te der o dinheiro para comprar tal coisa, eu fico sem o dinheiro e levo
A ideia não, a ideia a gente compartilha, viram duas ideias. Lindo. E eu agradeço você, do Ibanez, que já é amigo há muito mais tempo, né? Desde a infância. Acreditar, né, no meu trabalho, porque muitas pessoas acreditam e não têm coragem de conversar com a gente. É muito forte, porque a gente, não é que a gente sabe, a gente está falando do que a gente fez, do que viveu. E é muito forte o que você faz, o que você vive. Muitas pessoas não querem conhecer isso. Não compreendem também a importância. Essa importância para a cidade, sabe? Porque os tempos estão mudando muito, né? A dramaturgia de Jesus foi início, meio e fim. A nossa talvez está sendo só início e meio. Então, houve uma troca de valores muito grande, né? A gente vê isso no jovem de hoje, ele não quer plantar, ele não quer plantar, ele quer copiar, ele quer criar, ele não Pegar quer tudo já. Então ele quer pegar montado, Talvez ele faz Google, o né? bem feito. Procura no Google, procura no Vai lá. Eu acho que eles só flutuam, sabe? Só flutua, acho que não desce, né? Sabe? Porque o que desce permanece. Verdade. Né? O que desce permanece, igual permaneceu a nossa vida. É, E a sua, porque você está deixando um legado, né, Douglas? Você está deixando uma história, né, filho? Porque uma das histórias que eu queria também completar, que seria um dos projetos também que eu queria, que contasse a história do Rio de Aço, como começou mesmo lá nas bandas da Vila Boa Vista, que ali surgiu tudo, a olaria, os cavalos, o alimento, tudo isso. Então eles esquecem que ali tem uma história que pode ser vivida através de um foi livro. totalmente apagada. E lá que deveria, porque o prefeito mora lá, que deveria ter essa. Não, ele até trabalhou na olaria. Ele foi um oleiro. Em criança. Criança não, né? Menino. E o projeto eu passei na mão dele, deve ter lá no foi na igreja. Depois em off. Bom, então muito obrigado, Obrigado gente. a vocês. E até o próximo documentário, Se Deus quiser. na terça-feira. Até a próxima. A próxima. A Lúcia Borges. Ele dá aqui a mãe rainha, viu? Não, a próxima é esse dia da Sociedade Financeira. Esse dia é na terça, a Lúcia Borges é na outra. Hoje a gente quer tomar um cafezinho? Nós vamos tirar uma foto primeiro. Tá. Onde que nós vamos tirar essa foto? Maravilhoso. Onde nós vamos